Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Bem, são 15 horas. E a partir de agora nós vamos, então, iniciando o nosso debate dentro do Justiça na Tarde, que a partir de agora também já está no YouTube. É só você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, sintonize ali no YouTube, coloque Rádio Justiça ao vivo e você vai então estar dentro conosco aqui dos estúdios da emissora. E como nós já havíamos anunciado, nós vamos hoje estar aqui debatendo com as nossas convidadas, como também com o nosso convidado, essa questão, né? Porque às vezes as famílias não são muito bem orientadas, às vezes se revoltam quando o filho ou a filha declaram ali a sua opção sexual e realmente as famílias ficam sem entender de que forma eu vou agir. Ou seja, o certo, claro, acolher, não tem porquê. Mas acontece que muitas famílias não entendem dessa forma e procuram, às vezes, partir para uma agressão física ou então expulsar de casa ou então, portanto, aí, outras reações. Então é nesse sentido e com o objetivo de levar mais informações para você que está sempre sintonizado, sempre acompanhando o nosso debate, que hoje nós convidamos aqui as nossas convidadas para que possamos então, e o nosso convidado, para que possamos então avançar aí neste tema e procurar levar mais esclarecimentos para você. Então vamos nós. Doutora Tatiana Zanlorenzi, ela é especialista no direito de família e sucessões e também professora do Estatuto da Criança e também do Adolescente, né, doutora Tatiana? Seja muito bem-vinda mais uma vez, sempre muito bom abordar com a senhora os temas que são levantados aqui pelo Justiça na Tarde. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter, boa tarde, ouvintes, e eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui essa tarde com vocês. Muito obrigado pela atenção. Doutora Bárbara Freitas é advogada familiarista, também conosco, para que possamos então, até às 5 da tarde, avançarmos nesse tema, não é, doutora Bárbara? Também seja muito bem-vinda e muito boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos que nos escutam. É um prazer falar sempre com vocês aqui na Rádio Justiça. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Também conosco o doutor Carlos Eduardo Marques Silva. Ele é advogado, atuante na seara do direito regulatório, mestrando em Direito no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. Ele que é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Goiás. É autor de capítulos de livros, artigos científicos e trabalhos técnicos, né, doutor Carlos Eduardo? Também seja muito bem-vindo, é sempre muito bom tê-lo também aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Tatiana, Bárbara. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez falando com vocês. Então vamos nós, né, entrar neste tema, que é um tema que às vezes em casa ainda os pais às vezes não conseguem ter aquela abertura ou aquela condição, né, de enfrentar, de tratar o assunto, né, senta ali, vamos conversar. Evidentemente que temos famílias que agem dessa forma, né? Sentam, conversam, chegam, portanto, aí à conclusão. Mas também temos aquela família que tem uma reação totalmente adversa, né? Parte para a agressão física, ou então expulsa de casa. Quer dizer, este assunto, doutora Tatiana, onde o filho ou então a filha, de certa forma, expõe, portanto, ali a sua opção sexual e, de certa forma, causando assim, um transtorno para os pais que até então não entendem o que está acontecendo e acham que é um absurdo, quer dizer, aquilo que está ouvindo, portanto, do filho ou então da filha. Quer dizer, é um assunto que acontece nas famílias, mas que numa conversa olho no olho, a melhor coisa é justamente uma conversa, né, doutora Tatiana? Exatamente, Walter. E ontem, quando me fizeram esse convite, eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso, né? E aí eu li uma coisa muito interessante, que dizia assim: a primeira marca colocada em um corpo humano é o gênero. E hoje a gente tem aquela história do chá de revelação. Sim. Então, por exemplo, quando você faz um chá de revelação e, por exemplo, a genitália da pessoa é de homem, já acha que vai ser um homem. Então já gera aquela expectativa toda masculina do gênero, do sexo, da opção sexual, toda em virtude daquela imagem vista ainda intrauterina. Então eu penso assim, é uma coisa nova, mas é uma coisa que sempre teve, né, Walter?
Sim, desde que a humanidade é a humanidade. Existe. E eu acho que as pessoas precisam, como você disse, conversar. Então, quando se descobre que se coloca muita expectativa numa coisa que não é engessada, depois a pessoa fica frustrada, por exemplo, nisso. Ah, vai nascer uma menina. Aí, depois, passar dos anos, a menina não se identifica com aquele gênero né, de menina e quer virar um menino. Quer ser uma pessoa trans e tem toda essa liberdade, todo esse direito de fazer isso. E aí, para os pais, precisa ter muita conversa mesmo. Eu acho que esse é o caminho. Deixa eu também, já entrando no assunto, também com a senhora, doutora Bárbara. O que acontece? A gente fala muito de amor o tempo inteiro, a gente vem da violência contra a mulher, e a gente sempre fala da dignidade, do respeito. E dentro de casa, muitas das vezes não é o que acontece. Mas, quando se tem filhos, você, em que pese ter feito até o chá revelação, impondo ali, já determinando, eu quero que siga por esse caminho ou siga pelo outro, os pais, bem na verdade, já percebem isso. Não é algo que é uma novidade, não é uma bomba que alguém simplesmente passou e soltou. Isso já se sente no âmbito do seio familiar. Então, quando você verbaliza, você publica isso para os seus familiares, para os seus irmãos, eu acho que é o grande impacto nesse momento, quando você verbaliza. Que enquanto está... Você quando assume. Quando está na sombra, é mais fácil da gente mudar de assunto, é mais fácil da gente desconversar, mas quando você verbaliza, que aí vem o que a gente, pegando, né, o próprio princípio da dignidade humana, acontece inúmeras formas de violência dentro de casa. Então, aquele filho que era amado até 2 segundos atrás, até 2 minutos atrás, ele passa a ser, muitas vezes, odiado, hostilizado, enfim, sofre inúmeras formas de constrangimento, onde não deveria, porque os pais já o conhecem, já sabiam que ali não era daquela forma como eles imaginaram, como eles conceberam, como eles gostariam que fosse. Então, essa conversa é difícil e, assim, é difícil em qualquer tipo de lar. Então, a gente precisa também abrir aqui que não é só da população menos favorecida economicamente. Então, a gente precisa falar que isso acontece De forma a geral. violência, ela é muito democrática. Então, ela comete pessoas famílias que são muito bem-sucedidas profissionalmente e as famílias mais simples. Então, a gente precisa conversar mais sobre isso desde a escola, e a gente tem um embate enorme, né? De como abordar esse tipo de assunto nas escolas, com os alunos menores. Mas a gente precisa conversar, senão vai sempre ficar na penumbra, sempre vai ficar na sombra, e não é uma bomba que ninguém joga. Não é de uma hora para outra que esse assunto surge. Acho que me alonguei demais, né? Mas Não, eu não, falo tá muito. bom. Eu já aproveito aqui e já passo também para o doutor Carlos Eduardo Marques sobre essa mesma questão, doutor Eduardo. Walter, é bem interessante quando a gente se depara com pautas como essas, né? Porque hoje muito se fala que são pautas sensíveis, né? Que são pautas, né? Simplesmente. E é interessante esse tipo de abordagem porque a gente para pensar que, por ser uma questão social principalmente difícil, né? Com tantos abusos, diante de tanta violência, a gente para pensar que a gente está no século XXI, no ano de 2024, e ainda hoje esse tema é um tabu, né? A questão da sexualidade, a identidade de gênero das pessoas, e isso me prova, né, o quanto a gente ainda está atrasado enquanto sociedade. Muita gente coloca, né, a questão como opção sexual, desconsiderando que as pessoas elas nascem dessa forma, né? E de fato existem muitas complexidades. Vejo que a sociedade, né, as escolas, muitas famílias estão despreparadas, né, para lidar com o tema, para lidar com essas pessoas, e o que eu acredito é que políticas públicas, né, e esse viés, como a gente vai falar mais tarde do PL 1316, eles vêm nessa linha, né, para, de certo modo, trazer algum complemento ou alguma correção de cenário
por algo que, né, é notável que está tendo aí uma dificuldade das pessoas lidarem com isso, né? Mas é interessante porque quando a gente fala, né, a doutora Bárbara falou de forma bem interessante sobre a expectativa, né? E, de fato, há uma expectativa, né, criada em torno das pessoas desde antes mesmo, né, do nascimento, e muitas vezes quando há uma espécie de rompimento com essa expectativa, né, o que alguns vão chamar de frustração, é onde reside grande parte dos problemas, porque aí vai vir toda uma questão que muitas vezes pode ser religiosa ou preconceituosa propriamente dita, né? Porque eu acho até ruim ligar a questão do preconceito com a religião, afinal de contas são coisas antagônicas. E, enfim, acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. Agora, achei interessante, doutora Tatiana, quando realmente chegou aqui a colocação que os pais percebem, né, ali com o crescimento da criança, percebe realmente que aquilo que ele está entendendo que, de certa forma, quando lá atrás é um menino, uma menina, mas ele percebe, quer dizer, quando ele percebe, é importante já ir dialogando com a pessoa para não ter aquele impacto, vão deixando lá na frente, vão deixando que verbalize, vão deixando que a coisa aconteça, vai com de ideia, enfim. A vida resolve. Quer dizer, o diálogo tem que ser, de certa forma, dependendo da idade da criança, do adolescente. Quer dizer, como é que seria isso? Walter, eu vou dizer assim, pela minha experiência, eu tenho um menino de 8 anos e eu consigo afirmar para você que a pessoa não nasce preconceituosa. Ela desenvolve o preconceito a partir do meio que ela vive e convive. Por que eu digo isso? O meu filho, aos 4 anos, uma vez a gente foi numa lojinha de R$1,99 e tinha aqueles brinquedinhos de fruta que colava no velcro com a faca ou com o garfo para fazer a frutinha. Ele foi lá e pegou aquele brinquedo. O dono da loja virou e falou assim, isso é um brinquedo de menina. Aí ele, aos 4 anos, virou para o rapaz da loja e falou, isso é um brinquedo. Aí eu, yes, estou fazendo um bom trabalho. Sabe? E é uma coisa que eu vou repetir isso, assim, o resto da vida eu fico até emocionada, porque eu vejo que é isso. É a mesma coisa com preconceitos de raça, de religião, esse tipo de coisa não deveria existir. Nós que somos pais, nós que somos mães, que temos, assim, aquele contato maior, né? Porque dizem que 80% do tempo do filho de 0 a 6 anos passa com os pais. Então, é nesse período que a gente tem que ensinar e dizer que não existe, combater esse preconceito e todos os outros que venham pela frente. Então, eu acho que é assim, conversar. E eu acho que também as crianças, elas podem demonstrar de um jeito ou de outro, um gênero ou outro, mas isso deveria ser um problema? A questão também, eu acho que é um pouco além, assim, né? A gente deveria amar a pessoa. Não amar um gênero, não amar um modo, ou não amar uma pessoa com quem, de acordo com quem ela transa, se ela transa com homem, se ela transa com mulher, se ela transa com qualquer coisa. Eu tenho uma teoria. Gente feliz não enche o saco. Então a gente tem que deixar a pessoa ser feliz com aquela escolha, com aquela opção que ela teve. Né? Por que a gente quer se meter tanto na vida do outro? Você não acha? Concordo com a senhora, mas gostaria também de ouvir também a doutora Bárbara, como disse o doutor Carlos Eduardo. É um tema extremamente sensível, né? Mas que tem que ser enfrentado, né, doutora Bárbara? Tem que ser enfrentado porque quando a gente fala do PL, né, ele está existindo... O 316. 316. Ele foi proposto por uma razão simples. As pessoas morrem, o Brasil mata absurdamente comparado a outros países no mundo. A gente está, salvo engano, acho que eu não sei se é o primeiro, mas a gente está no ranking dos 3 países que mais matam pessoas trans. Então, assim, travesti aqui é assassinado todos os dias. Então, é um assunto sensível, com certeza. Por isso que a gente precisa falar dele. Porque não adianta a gente fingir que não existe, fingir que são só números. Não, esses números têm impacto significativo. São pessoas que poderiam estar ali sendo arrimos de família, com certeza, trabalhando, gerando renda em prol da sociedade, poderiam estar exercendo suas capacidades, suas aptidões profissionais em várias áreas
estão acabando sendo mortas. E assim, quando são mortas, deixa de existir, vira estatística. E quando elas não morrem e passam a carregar todo esse trauma, enfim. E aí a gente precisa também dizer, abrir essa cortina, que esses traumas, eles vão sendo passados para outras pessoas. Então as pessoas vão se relacionar. Eu sou uma mulher trans, por exemplo, passei uma vida inteira de sofrimento, enfim, o pão que o diabo amassou. Eu vou me relacionar com outra pessoa, eu venho carregando tudo isso comigo. E essa pessoa com quem eu desejo partilhar minha vida, ela também vai sentir o peso disso. Então, você quebrar esse ciclo é difícil. Então, muitas das vezes, quando a gente olha para a comunidade e você fala assim, poxa, mas alguns são agressivos, alguns são intolerantes. Por que eles são intolerantes? Eles viveram a vida inteira inseridos num contexto de violência. E aí não é só violência física, são os xingamentos, é o olho torto. Eu tive uma proposta de emprego numa empresa tal. A gente percebe essas coisas, como é que funciona no dia a dia, os olhares que se trocam. Os olhares, né? E você abre mão de uma oportunidade maravilhosa porque você não consegue carregar aquilo sozinho. Porque uma coisa é você ser atacado, você ser fisicamente, né? Que vem a dor física. Mas outra coisa são os olhares que isso vai mutilando a sua capacidade mental. Então, a gente precisa trazer luz onde tem sombra. E esse assunto é um assunto muito difícil. Eu duvido que seja fácil para nós 4, aqui nós 5, conversar sobre isso de uma forma civilizada, sem ser motivo de chacota nos nossos grupos sociais. Você tem que escolher a dedo com quem você vai conversar tal assunto. Porque senão você vai escutar uma piadinha, mais uma coisa para o Estado ter que arcar. Nossa, essa turma não dá sossego. Então, são coisas que a gente não consegue nem discutir entre os nossos pares, muitas vezes. E, então, assim, é um assunto dolorido? Com certeza, mas a gente precisa falar, discutir, trazer e batalhar mesmo. Porque é uma batalha. Eu venho lá da violência contra a mulher, é só sangue que a gente conversa? Infelizmente. Porque enquanto a gente não abrir o diálogo, não abrir o discurso, é a mesma realidade que a gente traz aqui. Porque são pessoas que vivem com situações vulneráveis. Então a gente precisa falar, precisa abrir essa cortina, trazer luz, enfim, dissipar o que... não, a gente não deve conversar sobre isso agora. Não, lá em casa a gente conversa sobre esse assunto. Não, eu quero conversar aqui, agora. É isso. Agora, doutor Carlos, evidentemente, né, que a gente está, de certa forma, aqui puxando, né, tem que ser assim, né, o diálogo, a conversa, mas, infelizmente, a realidade não é essa, né, na maioria dos casos, ou boa parte dos casos, a nível desse nosso Brasil de tamanho continental, de gravíssimas diferenças sociais, e em todas as camadas sociais, esse é um tema que se encaixa. Quer dizer, é importante realmente fazer com que os pais, né, que estão ali convivendo naquele momento, que eles de alguma forma sejam levados até eles, se leve até esses pais realmente informações, né, como nós estamos procurando aqui levar, para que ele forme ali o seu juízo e de alguma maneira vai conversar ali com o filho e com a filha sem nenhum ranço, sem nenhum preconceito. É importante isso, doutor Eduardo. Perfeito, Walter. Muito interessante, pegando só o gancho do que a doutora falou, sobre, né, o grande quantitativo de assassinatos que a gente consegue ver hoje no cenário prático, e que são pessoas que são assassinadas por serem simplesmente o que são. Quando a gente para pensar sobre isso, né, as pessoas, elas morrem porque muitas vezes são mulheres, né, a gente tem um caso altíssimo de feminicídio, ou transfobia, né, simplesmente porque é uma pessoa trans. Então, quando a gente para pensar que essa pessoa está morrendo por ela ser quem ela é algo que assim, já não beira, né, passa do absurdo. E no dia a dia a gente se depara também com muitas dificuldades de conversar sobre o tema, né? Igual ela comentou, que muitas vezes a gente pode ser razão de chacota ou algo do tipo, por levantar uma questão ou comentar sobre uma questão mínima. Vou pedir licença só para relatar um caso meu, né? Eu, como gay, muitas vezes escuto das pessoas assim, nossa, mas você nem parece gay.
E é engraçado porque as pessoas acham que isso é um elogio. De rir um negócio Sim, desse. mas porque as pessoas acham, e assim, são amigos próximos meus que já me falaram isso, e elas acham que isso é um elogio. E aí eu comentei com uma amiga esses dias, eu falei, amiga, vamos com calma. Você entende o quanto essa fala sua é problemática? Porque você está me elogiando, em tese, dizendo que eu não pareço ser o que eu sou. Como se ser o que eu sou fosse algo ruim. E que se eu parecesse ser o que eu sou, fosse ruim também. Então, mas eu não... Aí ela disse, não, eu estava querendo dizer isso, eu estava querendo dizer que era pela questão da postura, você tem uma boa postura. Eu disse, amiga, está piorando. Então, assim, não fale sobre. Muitas vezes falta, assim, um cuidado mesmo, né? Uma reflexão. Eu acho que entra na questão da pessoa refletir sobre o que ela está falando, sobre como ela lida com o outro. Muitas vezes ela quer dizer que não tem nenhum preconceito ou algo do tipo, mas a melhor forma de acabar com o preconceito é com informação. Sim. Então, se você não sabe sobre um tema, ou não sabe se isso está sendo educado ou não, se informe, leia, procure saber sobre, se aquela sua fala ela é ofensiva. A gente falou já em outras oportunidades aqui, né, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial e tudo. A gente está 24 horas com o telefone na mão. Não é possível que alguém que não dá para dar um Google e ver se um termo ele é pejorativo ou não. Se você, não é? É algo que é simples. Então, assim, a busca por informação hoje é muito fácil para boa parte da sociedade, né? Então, quando a gente vê esse tipo de preconceito, esse tipo de gafe, vamos dizer assim, a gente começa a observar que já não está na hora de ter esse tipo de erro. A gente tem que começar a ser crítico mesmo e chamar a atenção e dizer, olha, está errado o que você está dizendo. Eu acho que aí também cabe à pessoa, né, dizer, no meu caso, eu sempre sou muito educado, diga, amiga, vamos com calma, tento explicar. Mas muitas pessoas, como a colega também comentou, já não aguentam mais isso, né? São pessoas que foram expostas a vida inteira a um cenário de abusividade, de violência, e já não tem mais paciência para lidar com esse tipo de coisa. E aí são taxadas de abusivas ou de militante, né, que a gente escuta muito Sim. hoje, simplesmente porque ela está falando sobre algo que é dela. É muito interessante pensar por esse lado também. E acho que é isso. A sociedade, de certa forma, evidentemente não estamos aqui generalizando, mas boa parte da sociedade ela é preconceituosa. Seria essa situação que, de certa forma, causa essa reprimenda no lar para que a pessoa dialogue, portanto, com o filho, com a filha, enfim, sobre a sua questão, né? Enfim, justamente para não ter, portanto, aquele olhar diferente do vizinho, da vizinha do lado. Será que isso teria algum efeito no sentido de vamos ficar quietinho, não vamos tocar nesse assunto que não é hora, vamos esperar lá na frente, quem sabe? Como é que é isso também no campo da família, doutora São Lourenço? Eu acho que, com certeza, essa falta de diálogo em muitas famílias é por conta do preconceito, né? É por conta de não saber como fazer se for diferente dos demais. Então, a gente precisa entender que cada pessoa é única. Eu vou ter as minhas diferenças com a doutora Bárbara, eu vou ter as minhas diferenças com você, Walter, com o doutor também, com o nosso amigo ali da técnica. E a gente precisa respeitar um outro. Não é porque a gente tem que ser todo mundo igual. Eu vou comer só isso. Eu vou beber só isso. Eu só vou usar esse tipo de roupa. Eu vou cortar o cabelo desse jeito. A gente não é igual, a gente foi feito um único. Nem, para ter uma ideia, impressão digital, não tem nenhuma igual a sua, num planeta. Por que você tem que ser igual a alguém? Então, essas famílias que estão agora convivendo com uma criança, um adolescente que está se descobrindo, entre aspas, diferentes, porque não é diferente, é o jeito que ele é o jeito que ele se sente à vontade, é o jeito que ele quer crescer. E ele precisa do quê? Respeito. A primeira coisa que ele precisa é de respeito. E de amor. Se você ama, não tem como você amar e jogar pedra. Quem ama não joga pedra, quem ama não condena, quem ama não tenta esconder, quem ama não faz essas coisas. Então, se você ama e faz essas coisas, você não ama, você está mascarando uma coisa que você acha. E assim, pelo que eu vejo com as pessoas que eu convivo, a partir do momento que rola uma aceitação, que nem deveria ser essa palavra, eu sinto que flui melhor.
Sabe? Eu acho que daí se constrói um amor mais verdadeiro, um amor mais puro, um amor mais profundo. Porque o que todo adolescente, toda criança quer? O apoio dos pais. Né? E se em casa você encontra um confronto, um conflito em relação a isso, é muito complicado. Ele vai achar esse apoio aonde? Na rua? Na escola? Que muitas vezes também não está preparada para esse tipo de conversa? Eu acho assim, se você pai, você mãe está sofrendo muito, isso está te causando muito sofrimento, vá buscar uma terapia, sabe? Vai conversar. Existe um grupo aqui no DF que se chama Adolescentro, que tem reuniões semanais, acho que todas as quartas, com as crianças, com os adolescentes até 18 anos e com os pais, que tem médicos, psicólogos, assistentes sociais, que vão te dar uma luz no que fazer, no que procurar. E assim, se tem uma coisa que eu repito toda vez que eu venho aqui, a cura vem pela fala. Então fale, converse sobre todos os conflitos que existem, porque as pessoas não conversam, né? Não, e assim, você vê pessoas, não mais assim da nossa geração, né? Eu tô já na casa do 40 a mais. Então, a dor de muitas das vezes de um homem, de uma mulher, de que ficou escondida a vida inteira e esperou determinado fato da vida, seja a morte dos seus pais, enfim, algo nesse sentido, para poder viver. Então, levou mais de 30 anos, levou mais de 40 anos, aguardando aquela oportunidade, bem, agora que ela já faleceu, ele já faleceu, eu posso me assumir. Então, o quanto isso é sofrido. E esse sofrimento, ele transborda, porque igual a doutora Tatiana falou, é impossível que você tenha um bom relacionamento com as pessoas que você ama de uma forma fluida. Você não consegue, porque você sempre está medindo suas palavras, medindo os seus gestos, medindo a sua roupa, sua voz, o seu jeito. Os seus amigos, não são todos os amigos que podem frequentar a sua casa. Então, é muito dolorido isso, você olhar para si e falar assim, meu Deus, eu guardei 40, 50 anos. E agora que eu posso... E aí é uma nova descoberta, né? Como eu vou me descobrir agora? E como eu sei que a Rádio Justiça, ela não está sendo transmitida somente para Brasília, para as principais capitais. Enfim, espero eu que estejamos sendo ouvidos do interior do país. Onde, culturalmente, isso é mais complicado da gente abordar esse assunto. Mas são seus filhos, são um pedaço de você, o seu DNA está ali, entendeu? Então, assim, eles representam o seu nome, a sua história, a sua família. E vão continuar representando da forma linda, como eles foram concebidos. Talvez fique sempre aquela angústia, pelo menos é o que eu escuto. Eu tenho medo do mundo, do que o mundo vai fazer com ele, com ela. Ai, meu Deus. Bem... O mundo é assim, a vida é assim. Se a gente não ensina dentro de casa o mínimo de uma boa educação, o próprio mundo vai ensinar. Então, ensine seu filho a ser forte, a ele ser ponderado, a ele ter a postura, eu sou quem eu sou, e assim que eu vou seguir a minha vida. Eu não vou precisar roubar, não precisar matar, eu vou continuar sendo eu, como a senhora sempre me desejou no seu ventre. Aquele filho, aquela filha, eu vou continuar respeitando as nossas origens, a nossa família. O fato de eu ser A ou B não vai denigrir a nossa imagem de forma alguma. E também tem um outro detalhe, eu sempre escuto o seguinte, mas são filhos, isso me dói, que eu fico indignada. Não, são filhos maravilhosos. No final, assim, na fase já idosa dos nossos pais, são os filhos que sempre estão do nosso lado, ele que vai cuidar. Não existe esse tipo de colocação. São filhos. Se vai cuidar, se não vai cuidar, vai depender. A vida vai dizer. Vai depender da educação que você deu a eles. Sim. Entendeu? Independente de gênero, ele vai cuidar ou não da forma. Vai depender de como você educou. São seus filhos. Não é porque ele é assim que vai cuidar mais ou vai cuidar menos. Vai depender de todo. É a tal da história da semeadura, né? A gente semeia. A colheita, ela sempre é inevitável. Então, entenda isso, você que é pai, que tem esse receio de se assumir para sua família, assumir para os seus irmãos, né? O meu filho é assim, ou minha filha é assim. É seu filho.
É a sua continuidade, exatamente, doutora, é a sua continuidade. E deixe ele ser feliz no mundo que a gente vive sempre muito oprimido. Nossa sociedade é conservadora. Então, existem N formas de opressão que nós vivenciamos todos os dias. Pelo menos dentro de casa, acolha. Eu tenho certeza que você, como pai e mãe, estará com o coração mais tranquilo, sabendo que no final do dia ele vai voltar, que ele vai estar em casa, que você sabe para onde que ele vai, com quem ele vai, onde ele trabalha. O ato de você expulsá-lo, de você extirpá-lo da Rejeitar, família, né? eu acho que é uma dor que se carrega muito maior e uma dúvida de saber, será que o meu filho está vivo ou está morto? Porque pelo menos se estivesse na minha casa, eu saberia a quem procurar, como procurar. Então, é um pouquinho por aí. Doutora Eduardo, interessante também deixar muito claro, né, para o nosso público ouvinte, principalmente aquele que ainda está indignado, mas por que isso vai acontecer? Eu não aceito, em casa não entra mais. Quer dizer, as pessoas têm que, de certa forma, pensarem e, de certa forma, buscarem mais informações, porque é aquela história, né? Uma criança está dentro de casa, um adolescente está dentro de casa e precisa do apoio dos pais. Eu vou te expulsar ou então vou te bater até você mudar de opinião. Quer dizer, a pessoa vai responder, evidentemente, na justiça por esses atos, né, doutor Eduardo? Perfeitamente, Walter. Esse é um ponto interessante também, porque, assim, só antes de adentrar na questão da violência propriamente dita, o que a gente observa hoje é que a ideologia, muitas vezes, ela está para além da pessoa. Eu não consigo olhar para a pessoa como uma pessoa, eu consigo olhar para a pessoa a partir de uma ideologia que me foi muitas vezes imposta. Então, a minha crença sobre aquele indivíduo, de que ele precisa ser daquele jeito, de que ele é daquele... E ele sendo quem ele é um problema, não passa de uma ideologia, né? Uma pós-verdade, vamos dizer assim, que lhe foi dito em algum momento, que foi construído no imaginário, que aquilo é errado, que aquilo é um problema. Então, quando a gente fala sobre gênero e quer colocar aquela pessoa, né, dentro de uma caixa, e homem usa azul e se porta como homem, e é cara fechada, não chora. Né? Exatamente, você colocou ali uma série de um tipo de arroz. Itens de série, né, que ele precisa ter, como se fosse realmente um produto. E aí é interessante que Bauman vai falar sobre isso, né, até quando a gente analisa sobre a questão da modernidade líquida. Essa liquidez, essa volatilidade de colocar até mesmo uma ideologia para além da pessoa, do ser humano em si, é deveras problemática, né, porque eu estou colocando aquilo naquela pessoa, depositando as minhas expectativas e as minhas ideologias, as minhas ideias do que é certo ou o que é errado. Então, quando a gente fala aqui, né, e é necessário que esse tipo de informação chegue até mesmo às pessoas que são leigas, que não tiveram oportunidade de acesso à educação, porque a gente sabe que boa parte da população brasileira se encontra nessa situação, a gente observa que é mais problemático ainda. Porque se para a gente aqui no cenário onde tudo é muito confortável, né, debater é fácil, a gente tem acesso à informação, a gente consegue acessar uma base de dados de artigo, uma revista eletrônica que seja, e consegue conversar sobre esses temas. Mas como que a pessoa que mora no interior do interior, como a doutora Bárbara comentou, né, e espero que a gente consiga chegar a essas pessoas, que esse tipo de informação chegue a essas pessoas, vai lidar com esse tipo de informação. E é muitas vezes aí onde acontece muito desse cenário de violência, né, da agressão, onde esses pais, muitas vezes, né, os responsáveis, vão lidar com essa criança, com esse indivíduo, de uma forma, muitas vezes, violenta. Poxa, mas você não pode ser desse jeito. Eu vou lá e agrilo essa criança para que ela não seja assim. Só que, obviamente, né, isso não vai resolver de nada, pelo contrário, vai prejudicar ainda mais, vai criar uma lacuna, uma dificuldade. Muitas vezes essas crianças elas são colocadas para fora de casa, muitas fogem, porque estão dentro de uma casa onde elas são abusadas, violentadas, agredidas diariamente, e o cenário que fica é a responsabilidade. Claramente, hoje a gente tem, né, a responsabilização pela
pela agressão, né, pela violência e também a questão da homofobia, enfim. Então, desse modo, a gente vai conseguir ter a responsabilização desse indivíduo que necessariamente precisa acontecer, desse agressor. E é interessante porque quando a gente começa a observar que há um problema, há agressão, há violência, há pessoas sofrendo e morrendo com essa situação, é aí que entra o papel do Estado em intervir nesse tipo de situação, para além de punir a pessoa que está agredindo e que muitas vezes nem chega ao conhecimento, porque são casos muito velados, muitas das vezes, né? É necessário que seja investido, né? Igual a gente está vendo aqui no PL 1316, em políticas públicas que visam contornar essa situação. No caso do PL, ele está trazendo a criação de casas de acolhimento, né? Que é uma medida muito interessante, é uma medida necessária, pode-se dizer, até pelo que ele propõe, que é dar uma forma de assistir essa pessoa, até mesmo juridicamente, né? Isso, assistência social, né? Perfeito, profissionalmente. Mas, para além disso, de um remédio, vamos dizer assim, é necessário também que haja uma preocupação a nível de política pública com a educação, com a conscientização. Porque se esse tipo de informação, se esse conhecimento não está chegando lá na ponta, que é onde precisa chegar, está aí um problema que precisa ser sanado. Claro, existem problemas, uma diversidade gigantesca de problemas. A gente ainda está em um país que, infelizmente, não tem saneamento básico em muitas comunidades, que não chegou energia elétrica, né? Que o mínimo de direitos humanos ainda não foi garantido. Não que seja um entrave, porque esse tipo de assunto está na linha dos direitos humanos da mesma forma. Mas eu estou falando... Agora, né? Isso, agora, né? Recentemente, agora, depois de algumas ADIs, enfim. Na base da força, né? Exatamente. Mas é necessário, sim, esse tipo de ação, né? Esse tipo de movimentação. Porque se eu consigo fazer com que chegue outras informações, como a informação do preconceito, né? A desinformação, é possível que chegue informação também. Porque aquela pessoa, ela não nasceu e do dia para a noite ela decidiu que seria homofóbica. Pelo menos eu acredito que não. Isso foi construído. Sim. E essa desconstrução, ela é o que que precisa começar a acontecer. E aí eu digo, né? Não só começar no debate científico, que eu acho que já está muito bom, mas lá, né, onde essas pessoas realmente precisam ouvir, entender e internalizar essa questão. Doutora Zanlorenzi, a senhora que é especialista no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem algum capítulo que, de certa forma, aborda esse tema? Tem. Pior que tem. Pior não, melhor que tem. Então, pelo ECA, toda criança e adolescente tem direito de atendimento desacompanhado em serviços de saúde. O direito a momentos privativos de consulta, sem a presença da pessoa responsável. Tem o direito ao sigilo, com exceção de casos ao dano à pessoa ou risco de vida. O sigilo deve ser respeitado, sobretudo, quando diz respeito à vida sexual. Então, por exemplo, se você tem um adolescente em casa e leva ele para um atendimento médico, ele pode entrar sozinho no consultório do pediatra, né? Ou do primeiro ginecologista que vá, ou do primeiro urologista que vá, se for um menino. Então, e caso ele tenha algum tipo de DST, algum tipo de doença, o médico também pode manter o sigilo em relação a isso. E, por exemplo, se tem algum problema com drogas, né? Algum problema com algum outro tipo de vício. Então, o ECA também vê essa proteção da criança e do adolescente em relação aos meios que o Estado propõe, né? Como, por exemplo, os postos de saúde, né? Muitos têm especializado em criança e adolescente, e a busca de terapia, de ajuda psicológica. Então, a ECA prevê isso sim. E onde é que entra justamente, enfim, buscando aqui o ECA, doutora Bárbara, a motivação, ou então fazer com que a orientação realmente alcance a família daquele jovem ou daquela jovem que, enfim, numa consulta médica fez ali algumas revelações, mas ela está só. Ou seja, a família desconhece, o médico sabe, foi uma confissão, ele não vai revelar. E aí, como é que fica aí essa questão? Temos algum instrumento, algum mecanismo legal que de alguma forma traz para dentro dessa discussão pessoas da confiança
enfim, desses adolescentes? Porque o que acontece quando o médico tem o sigilo médico, né? Quando ele diz, eu não vou revelar o que você me disse. Enfim, a sua escolha, a sua orientação, o seu gênero. Mas não fica só aqui. Então vou fechar aqui o prontuário e acabou a consulta nem nada. Não é assim. Existe todo um encaminhamento. Então, assim, essa criança ela vai ser encaminhada, esse adolescente vai ser encaminhado para um psicólogo para poder conversar, até que ele consiga sentir seguro, né? Para poder verbalizar. E ali a gente está falando, é toda uma rede, né, gente? A gente, quando eu falo isso, parece assim, então o médico vai pegar, vai ligar para um psicólogo. Não é assim. Existe todo um encaminhamento que o Estado, ele precisa desse aparelhamento, ele precisa dessas políticas públicas, porque é uma corrente com vários elos. Então, da consulta, eu encaminho para uma terapia, esse terapeuta já vai encaminhar a depender de o que for revelado por esse adolescente ou por essa criança. Vamos lá, vai para o MP, a gente tem que oferecer alguma denúncia, existe algum crime sexual, não existe. Tudo isso vai acontecer, uma coisa está ligada com a outra. Então, a simples informação ao médico que esse médico vai morrer com ele essa informação? Não. Ele vai dar encaminhamento. E também, por mais que ele tenha o sigilo, chame os pais. Olha, a gente precisa conversar com outros profissionais da saúde. Então, quais são os outros profissionais da saúde que precisam estar nessa roda de conversa? Vamos lá, os terapeutas. A gente precisa do médico da família, do médico da mulher. Enfim, a gente precisa desse médico da família se reunindo com esses adultos que são responsáveis. Assim eles são até naquele momento, né? Eles são responsáveis por aquele adolescente, por aquela criança. E essa criança foge. Então, assim, existe todo esse mecanismo, essa informação ela não chega isolada. O médico, assim que ele tem, ele simplesmente não isola ali no prontuário médico, tá bom, acabou a consulta. Uhum. Não, tem toda uma série de questionário que se preenche. Essa criança, esse adolescente, ele sofre algum tipo de risco? Existe algum risco que se conseguiu perceber nessa consulta? Então, todo esse formulário ele é respondido. E aí sim se cria essa teia, essa rede, que não é uma rede, eu digo que é uma trama, né? Que são várias camadas, várias linhas cortando, que todo mundo vai fazendo a sua parte para ter que, de fato, essa criança, esse adolescente, enfim, esse adulto, esse jovem adulto, consiga se ver acolhido. É um trabalho de formiguinha? Com certeza. Não quero dizer que isso é realidade em todos os estados, em todas as cidades e municípios. Mas deveria. Mas deveria. Entendeu? Deveria seguir como modelo. Sim. Agora, doutor Eduardo, quer dizer, a família bem informada, compreendendo realmente a situação, ouvindo especialistas, como nós estamos procurando aqui, de alguma forma, ajudar, levar, né? Quer dizer, ela resolveria de forma mais, assim, sem traumas, uma situação como essa. Quer dizer, nós não estamos aqui generalizando. Nós sabemos que tem famílias que aceitam tranquilamente, conversam ali, enfim, abraçam. Não, a vida é sua, enfim, eu quero que você tenha muita saúde, seja feliz. Nós sabemos que, e eu até creio que seja a maioria, né? Vamos colocar dessa forma. Agora, para aquele público, de alguma forma, resiste, não aceito, ou às vezes não quero saber. Quer dizer, é importante aquele velho ditado, né, de vai pingando ali, né, tem aquele... Isso que me fugiu agora da mente. É importante isso, doutor Eduardo? Com certeza. Eu acho que nenhum tipo de mudança, quando a gente fala de mudanças de estrutura, né, as mudanças estruturais, ela vai acontecer de forma rápida e, né, não vai ser start, não tem como acontecer dessa forma. A gente vem aí de uma sociedade extremamente conservadora, com princípios, né, extremamente rígidos e crenças muito engessadas. Foi plantado em algum momento da história da humanidade que isso né, uma questão problemática e por aí vai. E, obviamente, desconstruir isso não tem como ser da noite para o dia. Só que, quando a gente fala sobre... tem que dividir, né? A questão da pessoa pensar de uma forma diferente ou ter as crenças delas a respeito de um assunto
não justifica quadros de agressão, de preconceito ou de exteriorização socialmente desse tipo de crença que ela possui. A sociedade é formada por elos, né, por diversas pessoas. Não sou eu, Carlos Eduardo, que vou ditar as regras de padrão, ou como as pessoas devem ou não agir, ou achar que sou dono da verdade, achar que posso corrigir a postura de A, B ou C. Eu acho que esse tipo de internalização, esse tipo de entendimento, ele tem que vir antes até do debate sobre a questão, né, da comunidade LGBTQIA+. Então, entra numa questão do próprio senso. Se a pessoa tem o mínimo do senso, ela não precisa saber qual que é o significado de cada sigla, né, da comunidade. Ela não precisa saber qual que foi o ano em que foi garantido o direito. Não é necessário isso. Eu acho que a necessidade está muito mais em ser razoável, né, em ter um senso ali do que é que eu estou fazendo, como eu vou me portar enquanto cidadão da coletividade, né, diante de pessoas, respeitando essas pessoas e sabendo lidar com as diversas situações na prática. Eu acho que é, né, esse tipo de informação que tem que chegar primeiro e que tem que ser difundida, porque é crime, né? A agressão, a violência hoje já é criminalizado. Então, se eu estou cometendo um crime, eu preciso, né, ser punido, e esse tipo de ação tem que ser reprimida, mas dentro do senso, né, ali dentro da razoabilidade, eu acho que a palavra senso entra aqui, né, como a chave para isso, né? É o tipo de informação que precisa chegar ali. Eu acho que para todas as pessoas, independente da classe, como, né, a gente já falou, independente de onde vive, enfim. Eu fiquei aqui imaginando a escola, né? Porque a escola, quer dizer, tem um universo enfim, de estudantes e também funcionários que estão ali naquela escola, mas cada um, de alguma forma, tem a sua família que é de um jeito. Tem a família mais liberal que aceita realmente o debate, como também tem esse tipo de debate não é para... Eu matriculei meu filho, não foi para estar ouvindo esse tipo de debate, esse tipo de situação. Eu fico aqui imaginando, né, já que a escola é a base de tudo para que possamos, de alguma maneira, crescer, né, dentro dessa questão, né, do saber, do conhecimento, moldar também, de alguma maneira, ali a nossa personalidade, enfim. Fico aqui imaginando uma escola que, de alguma maneira, busque entrar nessa situação. E daqui a pouquinho vai ouvir um grito daqui, outro grito dali, um aplauso de cá, outro aplauso de lá. E aí, doutora Zan Lourenço, como é que... Eu cito sempre, né, a doutora Zan Lourenço, além de advogada, uma baita de uma jornalista, durante muitos anos. Oh, meu Deus. Ela esteve, portanto, aí como jornalista, cobrindo aí a área nacional, muito experiente, com certeza abordou esse tema como jornalista. E aí, doutora Zan Lourenço, quer dizer, uma escola onde vamos entender, né, que ela, de alguma forma, pudesse ter a liberdade de fomentar grandes debates, para, de alguma forma, levar mais conhecimento e esclarecimento para a sociedade, mas de vez em quando leva umas pedradas. E aí, é para desmotivar ou para continuar motivando a ir avançando? Quando a gente fala de escola, a gente precisa também pensar fora da caixinha, né? Nosso filho não está indo lá só para aprender matemática, português, história, geografia e a fórmula de Bhaskara. Então, ele está indo lá aprender o quê? A socializar, a conviver com outras pessoas, a conviver com as diferenças, né? E o adolescente também, quando vai para a faculdade, a conviver com as diferenças e tudo. E quando a gente pega uma notícia, né? Nós que somos da área da comunicação, uma vez jornalista, sempre jornalista, sim, sim. Que o professor às vezes foi fazer alguma pauta na sala e um pai ou uma mãe vão na escola para bater no professor porque ele mencionou aquele tipo de coisa. É uma coisa de se ficar abismada. Porque a gente, falando de leis, a gente tem a liberdade de fazer o que a gente quiser, de ser o que a gente quiser. Então, o que nos proíbe? O nosso Código Penal. E lá no nosso Código Penal tem previsto, né, o crime de transfobia, de homofobia, que até equiparado ao racismo, né, se eu não me engano. Então, é uma coisa muito séria. Claro, a escola não vai incentivar um menino a ser menino, uma menina a ser menina. A escola vai incentivar a pessoa a ser uma cidadã. Eu acho que esse é o papel da escola, quando a gente fala de cidadania, quando a gente fala de dignidade,
quando a gente fala de virtudes, da criança aprender a ser o que ela quiser, da criança ter liberdade de ir por qualquer daqueles caminhos e saber que vai ser acolhida, saber que não vai ser criticada, ou que vai ser apedrejada, ou que vai sofrer um bullying, ou que vai sofrer qualquer tipo de preconceito. Então, que a escola precisa acolher, eu tenho certeza que sim. E, por exemplo, tem grande discussão quando fala sobre ensinar no corpo, onde não se tocar e tudo. Eu tenho certeza que se isso fosse feito na escola também, na aula de ciências, quando for estudar o corpo humano, né, para falar esse tipo de coisa, ia evitar muito tipo de abuso. Porque às vezes a criança está sendo abusada dentro de casa, seja uma criança cis ou trans, né? E ela não sabe que aquilo é um abuso. Então, precisa conversar sobre essas coisas, precisa falar dessas coisas. E eu acho que quanto mais oportunidade de conviver com as pessoas diferentes, menos diferentes as pessoas vão ser. Estão me fazendo entender? Sim, claro. Porque quanto mais a gente está lá no meio de pessoas diferentes de nós, mais a gente vai normalizar aquilo. Não vai ver normalizar não é a palavra correta. Não vai ver aquilo com preconceito, com os olhos de quem está julgando ou de quem está sendo julgado, o que é muito ruim para qualquer pessoa, né? Então, mas eu acho que a escola tem sim esse papel de fazer com que a criança e o adolescente se sintam acolhidos, saber que o que ele está sentindo, ou do jeito que ele quer se portar, ou do jeito que ele quer vestir, se ele quer levar uma mochila azul, se ele quer levar uma mochila preta, isso daí é um problema dele. E tem que falar com os outros amiguinhos. Ele faz isso porque ele quer. Né? Eu costumo dizer lá em casa, cada família tem as suas esquisitices. Né? Então, não é botar o dedo na esquisitice alheia. Deixa que cada um seja feliz do jeito que é. Tá fazendo mal para mim? Tá fazendo mal para ele mesmo? Se estiver fazendo mal para ele mesmo, por exemplo, crianças que se cortam, se batem, tentam, né, muitas vezes tirar a própria vida, tá fazendo mal? Então vamos ajudar. Mas se não tá fazendo mal, tá usando mochila azul, rosa, preta, branca, verde, amarelo, deixa a criança viver, deixa a criança fazer o que ela quiser. Tá fazendo desenho colorido demais, colorido de menos. Gente, para, né? Tem que parar com esse tipo de julgamento, com esse tipo de preconceito. Tem que abrir essa cabeça. Porque senão, se a gente não consegue. Eu fico um pouco indignada com esse negócio. A gente perpetua, o ciclo não termina. Então, assim, a gente gira e não consegue parar. Frear o ciclo, quebrar o ciclo. Então, a gente precisa das escolas, com certeza, que vem essa base, mais ainda da família. Então, a gente precisa desse momento da importância dos pais, porque é a primeira socialização, é ali, é com o pai, com a mãe, com a irmã, enfim, com o vizinho. Esse núcleo pequenininho, que eu costumo dizer que é o núcleo duro, que começa não, se alguém te perguntar isso, você responde dessa forma. O seu cabelo não é feio, o seu cabelo é bonito, a sua cor é linda. Não, o seu jeito de falar tá certo. Você fala do jeito que você quiser. Sendo compreendido, a mensagem foi passada, está correto. Seu jeito de andar também tá certo. Então a gente começa lá atrás. A escola, ela vai ampliar, ela vai dar maior destaque, ela vai mostrar que existem outros caminhos. E aí a gente tem o grande problema aqui como advogados, né? Que aí a gente está enxugando gelo muitas das vezes. Como a família não resolveu, a escola também não conseguiu cumprir o seu papel. Aqui em sociedade, cria-se leis, aí vira um processo, vem um advogado, vem um outro. O que acontece? A gente vai começar o quê? Enxugar gelo. Enxugar gelo. Então, assim, o final da linha, e aqui eu também pegando a minha fase, enfim, a minha socialização como criminalista, a gente está só enxugando. A gente não está equacionando problema nenhum. E aí a gente vê a inércia é de todos, todo mundo está falhando. Não é só o Estado, não é só a escola, não é só a família. Todo mundo está falhando junto. Só que é difícil a gente reconhecer isso. E assumir, né? Assumir. E aí, quando a gente tem um PL como esse, a gente tem várias, enfim, políticas públicas. Para que mais um? Para que? Gente, a gente precisa fazer alguma coisa para a gente quebrar o ciclo. Senão, a violência vai se perpetuar. E aí eu estou falando de gerações e gerações, 1, 2, 3 gerações para conseguir romper. Doutor Eduardo.
O papel da escola também nessa discussão é importante. Perfeito, com certeza. Eu acho que é fundamental, né, Walter? Porque, assim, é interessante também a gente observar que durante muito tempo foi, né, a gente viu noticiado aí na mídia a famosa ideologia de gênero, que era supostamente o que estava tentando se implantar na escola. E olha o absurdo, diziam que os professores ensinariam as crianças a serem homo. Elas ensinariam o menino a ser gay, a menina a ser lésbica, e eu não sei de onde foi que tiraram isso, mas isso se tornou uma verdade absoluta para muita gente até hoje. Muitas pessoas do meu ciclo de convivência vieram conversar comigo sobre isso, né, algumas pessoas até mais religiosas, que levantam ali a bandeira, né, do cristianismo e tudo, comentando que, nossa, porque agora vai começar a ter não sei o que nas escolas, vão começar a ensinar sobre ideologia de gênero nas escolas. Vou ensinar as crianças a transar. Exatamente. Eu ouvi isso outro dia, eu falei, que? É até meme, né? Aquele negócio da mamadeira que objetificam, né? Enfim. E eu falo, meu Deus, que situação. Por que vocês estão acreditando nisso? Que a informação chegasse, mas não essa informação deturpada. Não essa informação. Então, assim, é uma desinformação muito grande, né? E a gente observa esse controle repressivo do poder da escola, do poder do professor. Lá no estado de Goiás, por exemplo, agora estão colocando, eu não sei exatamente se foi objeto de uma lei, mas tem câmera e gravação de áudio dentro de todas as escolas públicas. E, assim, foi uma discussão muito grande. A razão, né? Não que os professores não quisessem, mas qual que é a razão? O que é que justifica? O que é que está sendo realmente controlado aqui dentro, né? Será que é censura? Será que é para alguma retaliação? E é engraçado porque no mesmo estado, a justificativa para não colocar a câmera no uniforme de um policial é que está ferindo ali a prerrogativa dele. Mas prerrogativa de quê? A segurança pública. Então, assim, começam a haver discussões muitas vezes até contraditórias em uma intenção verdadeira de proibir, de censurar a atividade profissional do professor, que é ensinar, e ensinar não só como a doutora Tatiana comentou, não só ensinar português, matemática e geografia, mas ensinar o mínimo ali de sociedade, de como conviver coletivamente. E, infelizmente, tem pessoas que não sabem conviver coletivamente. E a gente observa isso com facilidade. Se a gente ligar a televisão hoje, nos debates para prefeituras, né, algumas com maior evidência que outras, claro, a gente vai ver que as pessoas não têm o mínimo de urbanidade e respeito, elas não conseguem se respeitar. Exatamente. Então, é fundamental que a escola intervenha, né, nesse processo de formação do indivíduo e consiga, mesmo que minimamente ali, trazer algum tipo de complemento a essa construção. E assim, só complementando, Walter, o papel da escola é tão fundamental. Muitas vezes essa criança ela é violentada e os pais, quiçá, percebem. Mas a escola, o professor do dia a dia, a moça ali da lanchonete, a merendeira, ela percebe. Então, o papel da escola é fundamental, para você conseguir, de fato, desenvolver esse ser humano com uma pessoa melhor. E ele se sentir, de fato, acolhido. Perfeito. Porque a criança ela tem a proteção integral, né, constitucional. Sim. E é dever da família, do Estado, da sociedade e da comunidade zelar por essa proteção integral. Então, aí entra também a comunidade escolar com muita força. Bom, vamos fazer o seguinte, a primeira hora já foi. Já? Passou rápido. E nós vamos então já sair para o intervalo, que é rápido também, para voltarmos e avançarmos na segunda hora desse debate. Peço licença. 15h59. Intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são agora 16 horas mais 4 minutos e hoje nós estamos debatendo aqui no nosso Justiça na Tarde justamente a questão, né, da opção sexual que a família ouve, portanto, aí do filho ou então da filha,
Então tem reação e tem reação. Reação acolhedora, como também tem reação justamente contrária. E nessa segunda hora nós vamos entrar mais aí na questão do Estado, na questão, portanto, da legislação, na questão também aí dos direitos, que é importante, né, a gente trazer esse aspecto. E muito aqui se falou do PL 316, doutora Zanlorenzi, o que traz realmente a base desse projeto de lei com esse número aí 316? Ele é um PL sobre a criação de casas de acolhimento para pessoas LGBTQIA+. E aí essas casas servirão para quê? Prestar assistência integral e humanizada, facilitar o acesso ao serviço especializado em segurança, assistência social, saúde, orientação jurídica e apoio psicológico, para promover o enfrentamento à violência contra o público LGBTQIA+, contribuir para o empoderamento e autonomia econômica dos atendidos. Então, a ideia é muito boa, né? Como a gente estava falando aqui no intervalo, a gente pode fazer uma analogia com a Casa da Mulher Brasileira, que também presta esse tipo de apoio às vítimas de violência doméstica. Então, seria de grande valia se saísse do papel esse projeto de lei, né? E se efetivasse essa política pública para essa população que precisa disso, urgentemente. Quando a senhora fala justamente nessa casa, né, de acolhimento, seria como? Ou seja, para atender justamente aquela pessoa que, enfim, os pais não querem mais a sua convivência. Olha, procura o seu lugar. E ela não tem para onde ir, vai ficar na sarjeta, ou seja, existe então este abrigo realmente que acolhe essas pessoas ou ainda está no papel? Eu acho que não existe. Não, é um PL, né? Porque o que acontece? É um PL. E ainda vai ter Ele até está em caráter conclusivo na ainda Câmara. vai ter que ter dotação orçamentária. Então, assim, o que a gente está discutindo aqui hoje sobre ele é algo que vai se concretizar daqui a uns bons anos. Então, assim, não vejo algo no curto prazo. Então, a gente está falando de médio prazo, pelo menos, né? Então, ele tem que ser aprovado, tem que passar nas duas casas. E aí, passou nas duas casas. Aí, assim, a gente tem a lei. E agora? Faremos o quê? Então, o Estado precisa, cada Estado e município precisa se planejar com as dotações orçamentárias, porque, assim, a gente precisa o quê? Do espaço físico, não é uma coisa pequenininha, né? Então, assim, é um espaço físico gente de acolhimento. especializada. Profissionais, e aí são profissionais das mais diversas áreas. Então, eu preciso de ter lá, pelo menos a polícia militar ali, de ter a defensoria pública, de ter um grupo de terapeuta, de ter alguém que ensine essa pessoa a ter uma profissão. Que aí eu acho que um dos grandes... empreendedorismo, né? Eu acho assim, lógico que essa pessoa ela precisa desse acolhimento imediato que se vê no meio da rua sem ter para onde ir, dormir na rua e tudo. Mas um dos pontos que me chama mais atenção é a questão da você profissionalizar. Então, se você pelo menos direcionar aquela pessoa para alguma área que ela tem uma aptidão. Olha, você pode ser empreendedor na área da cozinha, seja na área de infoprodutos, enfim, minimamente ali, você conseguir levar essa pessoa para um caminho, indicar um caminho, que às vezes mais do que tudo, num certo momento da nossa vida, a gente precisa de uma direção. Então, esse PL, ele visa exatamente isso, porque além de acolher, além de nutrir essa pessoa, enfim, de dar um mínimo, né, que a gente tem que trazer da nossa Carta Constitucional, o princípio da dignidade humana. Então, assim, você ter ali o mínimo de poder tomar um banho, muitas vezes, a gente sabe de casos, assim, absurdos. Então, da pessoa ter o que vestir. E vai morar na rua, né? Então, assim, dela ter o que vestir, dela ter o que comer, dela saber quais são os direitos dela, minimamente. Então, assim, a pessoa foi agredida, ela nem sabe que, olha, seu pai não pode fazer isso com você. Entendeu? Sua mãe não pode fazer isso com você. Então, esse PL, ele visa basicamente isso. E eu acho que também é muito importante essa pessoa saber que ela tem acesso à saúde. Né? Por exemplo, o uso de contraceptivos, né, de talvez de um antiviral, caso tenha sido acometida por alguma DST, bem como todo mundo, né, gente? Não é porque você faz parte do grupo LGBT, quem também não faz parte, todo mundo tem que ter acesso à saúde. E eu acho muito importante que se fale sobre isso, né, porque durante muito tempo, por exemplo, essa população não podia doar sangue. Em 2020 que conseguiu doar sangue. Ontem,
Sim. Ontem, né? E se a gente for pegar uma estatística, as doenças DSTs, que era o grande estandarte, da galera conservadora, né? ele atinge tanto pessoas, né? Sim, todo mundo tá suscetível. Pessoas casadas, héteros também, né, são acometidas por essas doenças. Então, tem que tirar o preconceito da reta mesmo. Eu acho que é isso. Doutor Eduardo, vamos também entrar no PL. Ele é abrangente, ou seja, uma vez aprovado e colocado realmente para funcionar, vai realmente atender muitos gargalos que, infelizmente, hoje eles são realidade? Perfeitamente, Walter. Assim, eu acho que a iniciativa do PL ela é muito boa. Aqui no artigo 2º, né, do texto da lei, está escrito que a Casa de Acolhimento e Diversidade ela terá como finalidade. Aí eu fico aqui nos 2 primeiros itens, né? Prestar assistência integral e humanizada e facilitar o acesso a diversos serviços especializados. A proposta em si é muito boa. Acredito que pensar uma política pública, né, para esse tipo de problema é fundamental, mas eu acho que, assim como a maioria das políticas públicas que a gente tem visto hoje feitas, né, no nosso país, falta alguns pontos ali de quem vai fazer, como vai fazer, quando vai implementar, né, como vai ser implementado. Eu acho que é a compreensão do todo, porque simplesmente eu dizer que precisa ou que vai se instituir uma casa de acolhimento, sem eu ter um estudo de impacto disso, sem eu ter um estudo de planejamento para isso, né, e conseguir colocar isso em prática depois, é muito difícil. Então, eu acho que a ideia em si é muito boa, tem que pensar esse tipo de coisa mesmo, não entendam que eu defendo o contrário. Eu acho que, né, o tempo todo eu vou dizer que as iniciativas são sempre louváveis, mas quando a gente fala de um projeto de lei, e aí a gente tem uma casa especializada para a elaboração disso, falta diversos requisitos ali dentro do PL, né, do que é uma verdadeira política pública. Dentro do ciclo de política pública propriamente dito, a gente tem diversas etapas, né, que vão desde a identificação do problema até a finalização dela, né, até quando isso vai ser preciso e como que vai acabar. Não que esse seja o caso, porque aqui a gente está tendo, aqui não precisa prever um prazo final, né, pelo contrário, a gente está vendo que isso vai ser implementado para atender um problema que existe. Mas isso vai ser para as capitais, vai ser para todos os municípios, vai ser iniciativa, portanto, do Executivo junto com estadual, municipal, da Presidência da República também. Acho que falta ali ainda alguns direcionamentos, algumas diretrizes, e eu acho que hoje a gente tem visto órgãos muito empoderados, como a Defensoria Pública, a própria OAB, o Ministério Público, e essa galera tá trabalhando assim de forma... Eu vou me restringir, né, ao lugar que eu conheço, que é o estado de Goiás, de forma bastante ativa na busca da satisfação dos direitos dessas pessoas, sabe? Eu consigo listar diversas iniciativas que eu já vi ali no estado de Goiás, voltadas para esse público, e eu sei que são pessoas que estão dispostas, estão até buscando espaço de diálogo para a construção de políticas públicas. Então, eu acho que essa consulta, né, de quem está na ponta, de quem está lidando com isso no dia a dia, né, a oportunidade dessas pessoas conjuntamente pensarem as formas de resolver esse problema, né, essa lacuna, eu acho que é uma do que eu penso, né, de como melhorar o PL. Porque, assim, eu volto a dizer, o PL é muito bom, ele visa sanar um problema atual, mas para parar de pé e conseguir resolver o problema de verdade, né, e não ser só mais uma lei que versa sobre algo bonito, vamos dizer assim, é preciso ter essa intersecção, né, a gente falar em diálogo entre os órgãos, né, uma setorização. Eu acho que quanto mais pessoas envolvidas e quanto mais pessoas pensando, mais dinâmico, né, e mais fácil no longo prazo, resolver o problema. Esse PL, ele está estacionado ou está avançando nas comissões? Se eu tenho essa informação? Pelo que eu vi do histórico, ele está avançando nas comissões, ele tem avançado sim. Eu não vou saber dizer com exatidão, posso até consultar sobre desde quando ele está tramitando. Eu confesso que eu tinha visto 23, né? É 23. Eu acho que eu cheguei a ver uma notícia de 2022. Então, se a notícia é porque, né, poderia já ter alguma discussão. Não sei se o PL em si, né? Uhum. Mas como ele está com o número de 2024, já teve alguma emenda.
Então, certamente, nesse meio do caminho, alguma coisa foi mudada, né? E o tema é bem complexo, né, doutora Zanorense? Não, e a gente também tem que ver, né, se ele vai ser aprovado nas comissões da Câmara, tendo em vista que a gente tem um efetivo lá um pouco conservador, né? Um pouco, não precisa economizar, não. Então, é por isso que a diversidade ela é tão importante nesses meios de poder, tanto mais mulheres, quanto mais população LGBTQIA+. Então, agora aproveitando que a gente está em época de eleição nos municípios, vamos pensar nisso, na diversidade, né? Deixar de colocar sempre lá o mesmo tipo de gente que vai ter o mesmo tipo de pensamento e vai defender o mesmo tipo de bandeira que a gente tem até hoje. A gente está precisando ampliar as nossas bandeiras, ampliar a defesa das coisas que as minorias, né, e os vulneráveis realmente precisam. Porque assim, o PL é uma iniciativa, a gente pode dizer assim, que é louvável, né? Sim. É uma iniciativa, mas não tem problema ele ser aprimorado. Perfeito. Política pública é muito disso, né? A gente, às vezes, tem uma lei que é morta, que não se resolve nada com ela. Mas Ou é simbólica, ou né, é simbólica. Então, mas assim, a gente tem um PL bom, ele só precisa de pequenos aprimoramentos. Então, assim, realmente é chamar a sociedade, quem está atuando mesmo na ponta. Audiência pública. Que sabe as dificuldades da audiência pública com a própria comunidade. Afinal de contas, assim, precisamos ouvi-los. Então, assim, queremos que vocês falem quais são as maiores necessidades nesse primeiro momento, esse primeiro estanque, né? Para a gente estancar essa dor, essa ferida. Mas, assim, é aprimoramento. Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda ele tramitar na casa. Estava vendo que está concluído desde abril desse ano, né? Então, nós estamos em agosto. As eleições municipais. Acaba que trava, né? Trava as comissões. Então, imagino que o ano que vem se resolva. Mas é um PL que tem uma iniciativa fantástica. A gente precisa, de fato, de iniciativas assim. Porque esse tipo de comportamento que, quando a gente está lá enxugando o gelo, né? A gente está lidando com a vítima, está lidando, enfim, com a pessoa que se viu expulsa de casa, com a pessoa que se viu agredida, a gente precisa voltar lá atrás. Então, a gente falou de escola, falou de família e falou como sociedade. Então, a política pública, ela serve exatamente para isso. Então, a gente precisa que essas informações cheguem de que forma? Através de políticas públicas. Então, a gente precisa dar visibilidade a quem não é visto. Então, a gente só consegue falar sobre determinadas coisas se essas notícias vêm a público. Então, é por isso que vai haver o aprimoramento? Sim, com certeza. Mas é uma iniciativa muito boa. Eu elogio, esqueci quem é o autor da proposta, Do PV. Mas é uma iniciativa... É do Partido Verde, parece. Muito boa. Uhum. Agora, doutora Zanorense, quer dizer, doutora Zanorense, doutor Eduardo, doutora Bárbara, eu ainda insisto na questão do adolescente que, de certa forma, sofre a represália da família e não o aceita dentro de casa pela sua condição. E aí, quer dizer, esse PL, de alguma forma, abarca também essa questão ou esse é um outro assunto? Porque eu fico aqui imaginando uma criança ou um adolescente, aqui em casa você não fica mais. Ou ele é acolhido por um parente que é mais compreensível, ou então não quer dar enfim, levar essa situação para um parente, prefere ir para a rua, sujeito a tudo quanto é sorte, violência. Né? Ou seja, correndo o risco de ser assassinado, que infelizmente no país isso acontece, entrar para a prostituição, quer dizer, uma série, portanto, aí de questões, né? Esse alvo fácil, portanto, das maldades, né, humana. E aí, quer dizer, não seria o caso, nessa discussão desse PL, ter também uma outra discussão lá dentro do campo do Estatuto da Criança e do Adolescente, também abordando este assunto, para que, de alguma forma, também tenha uma solução e não um arranjo. Já que temos aqui a lei, aqui, né, feita na de lei, vamos dar um arranjo aqui para ajeitar a questão das crianças e dos adolescentes. Como é que a senhora vê isso? Então, até os 18 anos nós somos incapazes, né? Temos os relativamente incapazes, né? Temos os absolutamente incapazes. Então, até os 18 anos, os pais têm a obrigação
de manter, cuidar, sustentar, dar amor, carinho e afeto aos seus filhos. E se fugirem dessa obrigação? Se fugir dessa obrigação, a gente pode contar com a família extensa, né? Geralmente, esse adolescente tem um tio que ele confia, ou tem um primo que ele confia. Então, buscar, num primeiro momento, ajuda para essa pessoa da família que você confia. Uma madrinha, um padrinho, ou um vizinho com quem você converse. Algum adulto que você sinta confiança. Num segundo momento, a gente pode, por exemplo, prever que é cabível uma ação de alimentos. Né? Então, porque é dever e obrigação dos pais, né? A gente tem até a fala da nossa ministra Dever Nancy, de alimentos traduzindo pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Que o amar é faculdade, mas o cuidar é obrigação. Então, ele é obrigado a cuidar. O pai e a mãe, eles são obrigados a manter aquele filho. Né? Porque a gente vê, por exemplo, pais divorciados, pais que perdem a guarda, né, por conta de violência ou por outra coisa. Mas eles são obrigados a manter esse filho. Então, essa obrigação permanece mesmo que não esteja convivendo e coabitando juntos. Então, eu acho que isso daí também é um direito importante que a gente tem que falar. Mas acho que a primeira coisa é buscar alguém, se você é adolescente e está ouvindo a gente, buscar alguém que você confie. Porque você não está sozinho, né? Não tá sozinho. Seja um professor. Isso. E aí, o que acontece, assim? Porque você sai de casa meio sem eira nem beira, eu imagino, né? Porque quando a gente está falando do PL... Deve ser horrível. E aí a gente só está pensando nos adultos, né? E aí a gente consegue elucubrar várias situações. Mas aí quando a gente faz o caminho inverso, existem algumas saídas, né? Porque essa criança adolescente, ele também pode ser vítima dos mais variados tipos de violência, né? Então, é a gente voltar para o caminho inverso. O que a gente faz quando uma criança é vítima de violência psicológica? Que aí quando eu não quero mais você desse jeito aqui. Enfim, a gente não pode dizer que isso não é violência psicológica. Você bater nessa criança por ela ser o jeito que ela é, porque ela é assim. Então, a gente está falando de violência contra crianças e adolescentes. Então, tem a lei Henri Borel, né? Tem a lei Henri Borel. Você pode buscar o conselho tutelar. Entendeu? Uma das saídas é você buscar o conselho tutelar. Se você não tem um apoio imediato de algum familiar ou da família extensa ou um vizinho, na escola também não tem ninguém, porque normalmente a escola faz muito esse caminho, né? Ela aciona o conselho tutelar. A criança, o adolescente pode entrar em contato com o conselho tutelar. E aí eles têm um procedimento. Tá, a gente vai retirar essa criança. Vamos colocar essa criança aonde? Então, assim, a primeira coisa que se busca, né? Tem algum parente próximo, consanguíneo, que possa abrigar essa criança? Ah, não tem. E aí a gente, na hipótese de não ter essa família consanguínea, essa família extensa, aí a gente pensa num abrigo. Então, assim, aí a gente vai caminhando. Então, a caminhada da criança, do adolescente que se vê nessa questão, nessa dor. Meus pais não aceitam. Não me aceitam, porque a pessoa pode dizer isso, né? Não me aceitam. E isso realmente, aí a gente precisa também trazer aqui o destaque, né? É uma dor, é algo que, de fato, que a gente vai buscar configurar como uma violência psicológica, porque, assim, é muito fácil a gente dizer só a nata, né? Colocar assim, a gente não está colocando a colher ainda dentro do copo de iogurte, né? A gente só está tirando a nata. Então, a gente precisa ir mais profundamente mesmo. Então, a gente pensar isso de fato, analisar caso a caso, sabe? É sempre assim, quando a gente fala muito do direito, é ruim para quem escuta, mas o advogado sempre fala assim, cada caso é um caso, porque de fato assim é. Então, analisando de forma bem, bem superficial mesmo, uma nata nesse copo de iogurte, essa relação foi péssima, mas assim que me veio mais fácil para criança e para adolescente, é a gente pensar o seguinte, buscar a quem possa te ajudar. Naquele primeiro momento, a família extensa não pode, conselho tutelar, porque eles têm treinamento, eles exercem trabalhos assim fantásticos. A gente tem a realidade aqui de Brasília que funciona muito bem, imagino que no estado de Goiás também. E ali você tem caminhos a serem seguidos. Então, cada situação vai te levar para um caminho. Então, é esse primeiro momento. A gente tem a delegacia da criança e do adolescente, né, que faz um papel também fantástico. Então, pode se dirigir mesmo para as delegacias. A gente tem aqui em Brasília a delegacia aqui na Asa Sul e a delegacia lá na Ceilândia, né, da criança e do adolescente. E que essa criança pode simplesmente buscar ali com um agente da segurança pública
isso está acontecendo, isso é crime, isso não é, o que eu vou poder fazer? Então, assim, a gente tem esses caminhos, a gente tem o papel da escola, por isso que a escola é importante se mostrar, ter ali, a gente aberta, né? A gente acostuma aqui no nosso espaço como adultos, né, de ir a um bar, de ir no banheiro de um prédio público, como aqui tem no STF, na TV Justiça, a gente vai no banheiro, está lá um aviso, você se sentiu constrangida? Busque a ouvidoria. As escolas também precisam ter, e muitas já têm esse papel. Você está passando alguma dificuldade em casa, seja ela qual for, busque o aconselhamento com fulano, com a diretoria tal. Então, a gente precisa também ter esse acesso, porque muitas vezes o adolescente se vê compelido a ficar calado, porque, afinal de contas, são os meus pais que me sustentam, são os meus tios que me sustentam, e agora? Então, para onde ir? Ele se vê sem muitas alternativas. E aí, a escola vem exercendo, preenchendo essa lacuna, o Conselho Tutelar também vem preenchendo essa lacuna, a DCA também vem preenchendo essa lacuna, e nós, como sociedade aqui, que a gente sempre se coloca... Walter, eu adorei essa sua pergunta, porque a gente eu, pelo menos no meu retrospecto, eu só penso no adulto, na mulher, enfim, no adulto. E nós, como membros aqui da advocacia, membros da OAB, existe também o MP, que tem projetos também que vão à escola, mas não são todas, que a escola tem que requisitar, mas a gente precisa estar presente nesses espaços públicos, tem também né? Programas da OAB vai à escola, né? Exatamente. Que fala sobre direito, cidadania, exatamente. Então, a gente precisa estar presentes nesses locais e se ver presente por essas pessoinhas pequenininhas, essas crianças, esses adolescentes, não tão mais pequenos assim, mas que eles tenham esse acesso. Eu posso ligar para o Ministério Público? Pode. Onde é que você vai ligar lá? Então, até essa informação estar mais fácil no site, que está todo mundo na internet, né? O celular facilita isso, a própria OAB, enfim, os órgãos, de modo geral. Ou seja, podemos então dizer que o Estado não está ausente dessa discussão, dessa questão, doutor Eduardo? Perfeitamente. Quando a gente fala também, né, na escola, é interessante que eu vejo hoje uma necessidade de investir na capacitação dos professores para que eles consigam identificar esses casos de abuso psicológico, né, de violência sofrida por essas crianças e adolescentes. Porque, assim, infelizmente, a realidade da escola pública hoje ela é muito complicada, porque a gente vê uma sala de aula muito cheia de, né, alunos, e isso é uma dificuldade porque o professor dificilmente vai conseguir olhar para cada indivíduo como indivíduo, né? Para cada aluno como indivíduo. Esse é o primeiro problema que eu acredito que está ali dentro da realidade da escola, e que eu tenho muitos amigos professores que compartilham comigo essa dificuldade, essa situação. Minha tia, ela é psicopedagoga e o meu namorado é psicomotricista. Até aproveitar para mandar um beijo pro Breno. E a gente conversa muito sobre isso, porque a questão da capacidade de observar esse tipo de abuso, esse tipo de situação, com certeza é necessário que se invista, né, nessa formação profissional por parte do professor para que ele consiga identificar. Dentro das escolas, já que a gente tem uma série de cargos, né, quando a gente lança concurso, eu achei até interessante porque eu fui esses dias ajudar um amigo com o recurso de uma prova, que era de uma SEDUC, e eu vi uma quantidade gigantesca de cargos que eu nem sabia que existia. Eu falei, poxa, eu passei pela escola durante todos esses anos e não sabia que tinha tantos profissionais assim. É interessante parar para observar, né, que não são só professores, afinal de contas. Então, dentro disso, assistentes sociais, psicólogos, eu acredito que a gente já está preparado. A gente tem orçamento, enquanto Estado, para que se tenha, né, esse tipo de profissional ali. Infelizmente, a educação ainda não é uma prioridade. Então, claro, né, talvez seja até sofisma ficar falando, invista nisso, invista naquilo, mas é uma necessidade, acredito que é uma necessidade urgente, e tem que ter esse tipo de profissional apto para identificar, para encaminhar e dar andamento nisso. Então, com certeza, respondendo a sua pergunta, né, o Estado ele não está alheio, ele necessariamente ele tem um papel fundamental dentro disso, até por ser uma questão social. Eu acho que o Estado ele vai ser o grande protagonista, no fim do dia,
desse tipo de não só remédio, mas o articulador responsável por conseguir mudar, de fato, esse cenário. Ainda que no longo prazo, porque a gente tem o costume de pensar em ações para o curto prazo, que são necessárias, claro, né? Remediar situações é preciso, mas implementar políticas para o longo prazo também se faz necessário. Existem alguns estudos que estão mostrando que os governos têm uma certa dificuldade de pensar políticas de longo prazo, dada a descontinuidade dos mandatos, né? Até porque, muito provavelmente, o governante já não vai estar mais aqui quando essa política ela for ter efetividade, né? Mas, diante desse cenário, diante dessa crítica, eu acredito que é fundamental que se pense também no longo prazo, que se considere ações de longa duração e que, mesmo lá na frente, possam solucionar a situação. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, me preparando para o Enem, eu às vezes colocava dentro da redação, porque você tem que, só falando rapidinho, é uma receita, né? Você coloca ali primeiro a introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e no final a conclusão, que tem que vir com uma proposta de intervenção. E eu sempre focava nisso, eu falava, eu acho que todo mundo já sabe que isso daqui é um problema, já teve uma carta aqui que nos ajudou, a carta de motivação ali, mas para resolver o problema, era a parte que eu mais gostava de escrever. E às vezes eu colocava algumas coisas que alguns corretores olhavam, alguns professores que iam corrigir diziam, mas isso não vai demorar para ser feito, mas isso não vai, essa solução que você está trazendo aqui não vai levar um tempo até se concretizar. E aí é quando eu sempre falava, com certeza vai demorar, mas se não for feito desse jeito, nunca vai mudar. Então, eu acho que partindo dessa premissa de que precisa haver mudança, precisa modificar o cenário concreto, né? As estruturas, vamos dizer assim, e as decisões de longo prazo, as iniciativas de longo prazo, elas têm um papel fundamental nisso. Doutora Zan Lourenço, questão da saúde, ou seja, claro, né, buscando também os parâmetros da lei. Quer dizer, hoje é fácil as pessoas que, de alguma forma, compõem, portanto, o LGBTQI a mais, quer dizer, tem a facilidade, a compreensão, né, no serviço público de saúde para o atendimento, buscar ali uma especialidade. Quer dizer, o pessoal encontra já essa compreensão ou ainda essas pessoas enfrentam ainda obstáculos? Eu acho que assim, todo mundo precisa estar preparado para tudo. Só que é impossível a gente estar preparado para tudo. Então, muitas vezes a gente vai procurar um profissional de saúde para ele nos ajudar, confiando naquele juramento que ele fez, né? Que vou salvar a vida, vou agir com dignidade, blá, 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 blá. Ou os profissionais de saúde em geral. A gente que fez juramento, né? Nós como jornalistas também, sermos éticos, combater a censura, não é? A privacidade, aquelas coisas todas, blá, blá, blá. Que tem que sair daquelas linhas e ir para o efetivo do nosso dia a dia. Só que, claro, muitas vezes a gente não encontra isso de forma eficiente, vamos dizer assim. Aqui em Brasília a gente vive num quadradinho mágico, como eu costumo dizer, né? Porque as coisas aqui parece que funcionam mais, né, do que muitas vezes em outros estados. Porque aqui, por exemplo, a gente tem um ambulatório de assistência especializada às pessoas travestis e transexuais do DF, o ambulatório trans, que funciona ali na 508/9 Sul. Na W3. Na W3. Isso é um posto de saúde que existe desde que eu existo, então existe há muito tempo. Esse é antigo. Esse é muito antigo, acho que foi um dos primeiros, porque é da quadra... Ele é pequeno, né? E é da quadra modelo da 108 Sul. Sim. Quem não mora em Brasília, a gente tem, né? Aqui é uma cidade que foi planejada, então é tudo muito... Quer dizer, era para ser. Tudo muito organizado. Muito organizado. Então a gente tem uma quadra aqui que tem um posto de saúde, e esse posto de saúde ele é basicamente para atender essas pessoas. Então, que serviços que tem lá? Princípios o direito, a cidadania, despatologização das identidades, eu achei máxima essa palavra, expressões de gênero, e como o Estado, como provedor de cuidados necessários à diversidade, como manifestação da sexualidade humana. Então, ela tem uma sala de acolhimento para identificação da demanda, tem um grupo de ambulatório que é multiprofissional, porque às vezes você vai num lugar...
você não sabe nem como você vai dizer a coisa, né? Você não sabe nem verbalizar, Você né? não sabe nem verbalizar a coisa, que aquilo tem nome. Olha, eu sou uma pessoa que sou mulher, mas eu também gosto de uma mulher. Então, né, pertenço a um grupo que gosta de pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa não sabe nem que ela pode dizer esse tipo de coisa. Então, lá é um hospital que ela vai conseguir um acolhimento necessário. Tem também os médicos, tem assistente social. Então, lá essas demandas personalizadas, elas eram para ser efetivadas, né? E além de um projeto, lá tem um projeto muito legal que chama Terapêutico Singular, que quando você chega e você tem um atendimento, você já é direcionado para aqueles procedimentos que você precisa. Então, eu achei isso muito bacana. Que sonho seria, né, se em todos os estados e municípios tivesse um hospital dia, assim, para esse tipo de população. Seria bem mais acolhedor e bem mais um caminho para onde ir, né? Você pensa assim, que Brasília, Distrito Federal, né, com o volume de população que nós já temos hoje, né, não sei quantos... 3 milhões. 3 milhões. Pela pesquisa da doutora, ela localizou para 3 milhões de habitantes aqui, e assim, obviamente que ele está no centro da cidade, né? O acesso é fácil. O acesso é fácil, está andando da B3, desce do ônibus, enfim, está bem fácil. Se você aumentar a escala e pensar em Brasil. Exatamente, você conseguir pensar isso como Brasil, e seria fantástico. Porque imagina se em todo posto público, posto de saúde, tivesse alguém dedicado a isso. E até os nossos ouvintes, assim, espero que vocês mandem essas respostas. Então, assim, doutora, você está errada. Aqui na minha cidade tem esse serviço. Então, você que está nos escutando, eu espero que receber esse feedback. Não, aqui na minha cidade tem, ele acolhe. Porque aqui em Brasília, nossa realidade, eu achei pouco, confesso. É 1 para 3 milhões de habitantes. A nossa cidade, quando a gente abre, né? Vamos para os outros... Pega o entorno, né? Pro entorno, Goiás, a gente pega uma parte de Minas, pega uma partezinha aqui da Bahia, então, assim, tá tudo muito próximo, e então a gente precisaria de mais, mas é uma iniciativa louvável, que tem esse acesso, e que, imagino que não deva ser tão rápido, que deva ser tão fácil, mas já tem. Se você conseguisse ampliar, seria fantástico. Sim. Quero ouvir o senhor também, doutor. Quer dizer, eu mudo aqui a questão. Lá no Goiás tem isso, doutor? Você já ouviu o senhor falar? sabe? Que eu tenho conhecimento, né, não tem. Inclusive, conversando, eu tenho, né, muitos amigos que já passaram por esse tipo de situação. Como eu não morava em Goiânia, na capital, eu morava em Trindade, a realidade, eu fiquei adscrito ali a Trindade em torno, né, onde eu tenho amigos. E tem diversos amigos que passaram por situações de violência dentro de casa, que foram expulsos pelos pais, pela condição e tudo mais. Então, e onde essas pessoas acharam acolhimento, 2 delas, inclusive 2 amigos meus, foram em terreiro de Umbanda. Que, inclusive, eu acho fantástico esse trabalho desenvolvido pelos centros espíritas, né, de modo geral, assistenciais, buscando acolher essas pessoas, né? E aí você vê, né, uma entidade não governamental, uma entidade privada, pode-se dizer, buscando um apoio à comunidade, né, uma espécie de tutela que era papel do Estado. Mas é interessante essa perspectiva. Agora, pois não. Pode falar. Não, pode. Eu falo demais. Tá. Não, sabe porque eu vou vontade. Não, aqui é para falar mesmo, não tem problema não. Tá? A questão da formação, vamos focar aqui a segurança pública em torno do que nós estamos aqui abordando, ou seja, do público LGBTQIA+, né? A formação, portanto, dos profissionais em segurança pública, ou a segurança fardada, ou não fardada. Quer dizer, é importante, de alguma forma, na sua formação, receberem aulas, mas na aula de 2 minutos, meia hora, alguma coisa, no sentido de focar os direitos humanos, os direitos, portanto, das pessoas, quer dizer, no geral, e focar mais precisamente nesse que eu quero crer que estamos ainda faltando aprofundar mais na questão.
Maravilha, Walter. É interessante essa pergunta começar comigo, porque ali no estado de Goiás hoje é engraçado falar isso, mas a gente tem quase ao mesmo tanto de polícia por cidadão. Tem muita polícia lá. A quantitativo da PM depois do último concurso, salvo engano, de 2022... É muito difícil você passar por um lugar que não tem 2, 3 viaturas, e o que é bom, né, de certo modo. Já baixaram, os números de criminalidade caíram bastante, mas ao mesmo tempo preocupa. Da gente saber que precisa de tanta polícia. Exatamente. E assim, claro, né, a segurança pública ela é um tripé fundamental da população. Um tripé não, é uma base, porque se eu falar tripé, pressupõe que só tem mais 2. Então vão ser muito mais, né? Uma base fundamental da sociedade. E com certeza esse tipo de formação, esse tipo de filtro, eu acho que até antes de uma formação é necessário um filtro. Talvez na prova do concurso tenha que ter questões voltadas aos direitos humanos, muitas questões de preferência, para que aquele policial, antes mesmo de ingressar ali no curso de formação, antes de ingressar na carreira, já precise obrigatoriamente ter um conhecimento do que é os diversos diplomas normativos sobre dignidade da pessoa humana, direitos humanos e tudo mais. E também desse outro lado, depois que ingressa ali no cargo, a formação desse indivíduo de modo a que ele consiga identificar com certa empatia, até racionalidade, porque eu acredito que hoje a gente tem recurso para isso, a gente consegue verificar na parte da psicologia comportamental, né, esse tipo de abordagem que vai buscar ali dentro do contexto do profissional. O ensinamento, eu acho que é isso, né? Ensinar essa pessoa como agir no dia a dia e ser um profissional íntegro, um profissional empático, porque até é engraçado, a gente tem também o estereótipo do que é um policial, né? Ele vai ser durão ou durona, uma coisa mais incisiva, e o policiamento ele não é apenas ostensivo. A gente vê a polícia lidando muitas vezes em situações de idosos, a polícia lidando em situações muitas vezes no terminal e alguém passa mal e ele vai fazer os primeiros socorros. Uma atuação, né? Com bebês, eu já vi bastante. É um trabalho elogiável, né, da polícia militar, de conseguir fazer tantas coisas assim. E eu acredito que esse tipo de formação ela é importante também, né, para que ele consiga ter mais uma habilidade, adquirir, né, porque não é ter, as pessoas não nascem, elas são pessoas ensináveis. E, sem sombra de dúvidas, para esse tema nosso aqui, a polícia também ela deve estar sempre sendo capacitada, sendo treinada para auxiliar, né, de todo modo, ter conhecimento de que existe uma casa de acolhimento, que eu posso direcionar esse menor, essa pessoa, esse adulto em situação de vulnerabilidade social aqui, de violência, acho que é fundamental. Doutora Bárbara, eu sei que a senhora quer falar. Não, eu estou complementando, eu até esqueci o que eu ia falar, mas não tem problema não, certamente não era nada importante, mas eu acredito que essa questão do treinamento policial, a gente se depara muito, eu me deparo muito com essa realidade aqui em Brasília com o enfrentamento da violência contra a mulher. É complicado, nem todos estão capacitados para tratar daquele assunto de uma forma delicada, de uma forma com paciência, né? Mas não é por conta disso que a gente não tenha bons profissionais. A gente tem o Provid, sim, aqui em Brasília, que é fantástico, como funciona. E a mesma forma com a comunidade. Então, a gente precisa falar a respeito. E ninguém é uma habilidade, né? A gente não nasce com essas habilidades. A gente aprende com treino, enfim, estudando. Então, você consegue também, com certeza. Inclusive, tem policiais maravilhosos que são da comunidade, que estão na DEAN, que quando eu me deparo com eles no dia que estão no plantão, fala assim, ai meu Deus, que maravilha. Vai ser maravilhoso, que vai fluir muito bem. E também tem outros que com a reação é a contrária, né? Mas é super possível, a gente só precisa de ter realmente treinamento. Eu acho que assim, a gente está num dia muito especial hoje, que no último domingo a gente teve a prova do CNU. E para todos os cargos, teve o tópico de diversidade e teve o tópico de, acho que era assuntos transversais. Então, que obrigou
Por exemplo, a gente vê aqueles concurseiros natos, né? Ah, vou estudar estatística, contabilidade, direito civil, direito administrativo, português. Aí você vê uma prova que não tinha português, mas tinha diversidade. Então, às vezes, você vai obrigar aquela pessoa a ter contato com aquela matéria que muitas vezes ela não sabe-se lá por que rejeita, ela nem sabe por que ela não quer. Mas então ela é obrigada a ver aquilo. E aí, pelo que eu também ouvi lá da ministra que fez a prova, acho que é do MPOG, não sei, que vai ter no curso de formação essa temática. Então, vai falar sobre os direitos humanos, vai falar sobre as populações vulneráveis, vai falar sobre a população de rua, vai falar sobre todas as pessoas, para todo mundo que for aprovado no concurso, que já foi obrigado a ter, muitas vezes, esse primeiro contato com a matéria, que eu acho assim, que eu até me arrepio de alegria e de felicidade de saber que isso está mudando, sabe? Que, vamos estudar direito administrativo, vai cair o LIMP. Não, velho, não vai cair o LIMP, vai cair, sabe? Umas outras coisas que obrigam o Estado a ter o princípio da impessoalidade, na forma como tratar brancos e pretos, gays e héteros. Então, vai gerar sobre isso e vai fazer com que o direito seja também abordado e seja também falado de forma que não seja mais aquela coisa decoreba e 2 mais 2 dá 4. Então, eu estou achando esse andamento que está fluindo. Estou sentindo uma coisa boa. Está fluindo porque assim, o Estado ele precisa se curvar para a realidade que tem. Sim. Não adianta você ficar tampando sol com a peneira. Esse e é o colocar Estado um servidor público lá engessado. Exatamente, o antigo que tem. Então a gente precisa, de fato, se curvar para as coisas. O fato existe. Não tem como ele não existir. Uhum. Existe esse problema, a gente precisa solucionar o problema. Existem vários problemas, com certeza. Mas a gente só consegue mudar a realidade. Já é um caminho. Com certeza. E só para também fazer uma menção honrosa, dia 19 agora, o último dia 19 foi o dia do orgulho. Ontem. Gente, porque realmente você vê que a minha cabeça não tá boa. Foi o dia do orgulho lésbico. Então, assim, que bom essa pauta essa semana, sabe? Então, não sei se foi coincidência ou não. Acredito que não seja, mas a gente está falando sobre um tema que é importante, né? Sim. Então, só para acolher todo mundo. A ministra que só serviu, a ministra Esther Dweck? Sim. Então tá certo. Da gestão. Isso. Tá certo. Bom, eu peço licença, a hora que já estamos caminhando para encerrar. Não. Tá vendo? Como é que o tempo voa? Já são 16h47. Eu peço licença para trazer aqui as manchetes do nosso Jornal da Justiça, que entra no ar tanto na TV como também no rádio. Daqui a pouquinho, às 18 horas. E a senhora, né, doutora Isabela Lourenço, que já foi jornalista, sabe que é importante prender o ouvinte com as manchetes para ele entender. Opa, lá vem aquela matéria que eu quero, né? Tá certo. Sabe a linguagem. Então vamos lá, então, com as manchetes do nosso Jornal da Justiça. STF suspende reintegração de posse de hotel ocupado por desabrigados pela enchente no Rio Grande do Sul. Justiça de São Paulo absolve ex-reitor da Universidade de São Paulo, acusado de improbidade administrativa. Superior Tribunal de Justiça lança modelo de ofício em linguagem simples. Judiciário de Alagoas faz mutirão de serviços jurídicos e orientação a mulheres vítimas de violência doméstica. E ainda, mês da primeira infância. A partir de hoje, você acompanha uma série de especial que vai falar sobre os avanços e os desafios na efetivação de direitos das crianças brasileiras até os 6 anos de idade. O Jornal da Justiça começa logo mais às 18 horas e você é convidado para acompanhar. Pois bem, são 16h48, já vamos fazer a nossa rodada aqui, né, já para finalizar com chave de ouro. Começamos com chave de ouro, no meio também chave de ouro, e vamos fechar também com chave de ouro. Pódio de ouro. Eu começo com o senhor, doutor Carlos Eduardo. 3 minutos para o senhor ficar à vontade para as considerações finais. Aquele que não foi colocado, se eu gostaria de acrescentar, fique à vontade nos 3 minutos.
Maravilha. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, não é mesmo? É. Mas, assim, só para ser propositivo, acredito que dentro aqui do PL a gente consegue identificar bastante coisa boa, né? A gente consegue ver uma série de iniciativas que são bem articuladas, que têm um propósito louvável, e pensar esse tipo de política, pensar esse tipo de iniciativa na nossa atual conjuntura é imprescindível. Acredito que é um primeiro passo importante e que a partir daqui, né, com todas as evoluções, a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possíveis que estão, né, que estejam nesse tipo de situação, né, de vulnerabilidade e violência social. Então, para além do projeto de lei, eu acredito que a intensificação do apoio, né, do Estado para as instituições que já desempenham esse tipo de papel, sejam entidades não governamentais, religiosas e afins, é imprescindível. E o investimento que a gente falou desde o começo sobre as políticas públicas de educação e conscientização. Acredito que posso concluir aqui que a construção, né, ou melhor dizendo, a desconstrução de paradigmas na nossa sociedade ela é necessária e, como eu disse, ela vai ser uma política de longo prazo, mas que precisa começar em algum momento. Então, por que não agora? Por que não agora que a gente já tem ali uma política que busca remediar? Por que não também uma política pública preventiva, mesmo que do longo prazo? Concluo por aqui. Muito obrigado. Tá certo. Deixa eu buscar também a doutora Bárbara Freitas, também, doutora Bárbara. Fique aí tranquila, nos 3 minutos. Eu sei que a senhora, se passar um pouquinho, eu vou perdoar também, não tem problema. Ótimo ele falar, fique tranquilo nos seus 3 minutos. Mas depois eu acrescentei, se passar um pouquinho, eu vou perdoar. Isso. Mas para finalizar aqui minha participação nesse programa maravilhoso hoje, acompanhado com ilustres doutores, com o Walter, com a equipe técnica, é um PL maravilhoso. A gente precisa deixar a crítica do longo prazo de lado. A gente precisa, de fato, começar a agir para mudar a nossa realidade. E são passos de formiga mesmo. O que parece ser pequeno, o que parece ser que não vai surtir efeito, certamente, com o passar dos anos, vamos ter números diferentes. Que o meu maior desejo é que a gente deixe de ser um dos países que mais mata travestis. Um dos países que tem um número de violência física, psicológica, sexual contra pessoas LGBTQIA+. Então, a gente precisa deixar esse lugar, esquecer que estivermos aqui e pensar em como acolher, não matar, não machucar mais. Então, é um programa, um PL maravilhoso, que precisa ser aprimorado com certeza, mas é um avanço, é algo que a gente tem uma esperança. Então, fica aqui meu voto de agradecimento para quem o propôs e espero vê-lo, de fato, concretizando, né, com as casas de acolhimento em prática. Obrigada, Walter. Vamos lá, doutora Lourenço. Não, eu queria deixar um recadinho para os pais, né, que eles acolham seus filhos, que eles busquem uma literatura, busquem um amigo, busquem a igreja, busquem algo que possa ajudá-lo, assim, a tirar esse véu do preconceito da frente e ver que ali tem uma criança e tem um adolescente que confia em você, né? Que quando a gente vê uma pesquisa que metade dos meninos não se sentem amados pelos pais, é uma coisa muito chocante. Então, a gente precisa muito desenvolver o amor dentro da família. Né? Você que é pai, não seja tão durão, né? Você que é pai pode chorar, você que é pai pode falar com a sua esposa, com o seu esposo, os dilemas que você tem passado. Eu acho que falta um pouco aos homens assim conversar, né? Falar e tentar se curar pela fala e também ter em mente que a gente não precisa passar a violência que a gente passou para frente. A gente pode ser aquela pessoinha iluminada que vai romper com a violência e que vai dar frutos positivos, né? A gente pode ter aprendido com dor, a gente pode ter tido uma infância difícil, a gente pode ter tido um casamento difícil, mas, assim, tentar mudar e tentar ter uma perspectiva de que
não é só aquilo, que existe algo muito melhor, né? Então, se você acha que hoje você pode abraçar o seu filho e falar, filho, eu te acolho, eu te amo do jeitinho que você é, com essa espinha na cara, né? Do jeitinho que você é, eu te amo, eu te adoro, eu te acolho, me dê um abraço, me dê um beijo. Eu sei que isso vai ser um momento que ele jamais vai esquecer. E eu gostaria muito de agradecer. Mas antes de agradecer, a senhora falou numa instituição que tem aqui em Brasília que ajuda as pessoas, de certa forma, a entenderem esse processo. Sim. Para os adolescentes de 12 a 18, a gente tem o Adolescentro, que funciona todos os dias. E para as pessoas que têm acima de 18 anos, a gente tem o Hospital Dia com o ambulatório trans, que fica na 508/9 Sul, na Asa Sul. Quer dizer, é claro, a pessoa quiser mais informações, quais os dias que funcionam, o horário... Funcionam todos os dias. Todos os dias. O Adolescentro, eu sei que tem um encontro às quartas-feiras, que dura 2 horas, para os pais, para as crianças. Só chegar. Só chegar. Só chegar. Não precisa se identificar, não precisa nada. Não. Interessante. Só chegar e conversar. É importante que esse centro, eu conheço, porque ele já funcionava antes, ele tinha outra atividade, sim, onde a gente tomava as vacinas e outras coisas mais, depois ele foi evoluindo, atendendo também as pessoas com HIV, e depois foi evoluindo, que ele fica sempre na condição de... Ele é meio que de referência, né, para algumas pautas. E procura não causar qualquer tipo de constrangimento para as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas, eu vou entrar, todo mundo vai me ver, e sabe que ali é isso. Enfim, não tem placa nenhuma lá dizendo que é assim. Sim. Que é importante. A pessoa chega, entra, né? Vai ser atendida, é importante. Atendida e se na 508 tem uma parada de ônibus para quem não tem carro, bem em frente. Tem o metrô também, super perto. Exato, né? Então tá tudo certo. Sim. Gostaria muito de agradecer mais uma vez o convite. E é sempre uma delícia estar aqui conversando com vocês. Até uma próxima, então? Sim, com certeza. Então tá bom, um abração. Doutora Bárbara, também foi um prazer muito grande, viu, estar com a senhora aqui neste momento que a senhora gostou. E a gente fica feliz, né? Se a senhora gostou, eu tenho certeza que os ouvintes que estão nos acompanhando, como também o pessoal que está na telinha ali também nos acompanhando, vai dar até o tchauzinho lá do pessoal, gente, né? Isso, com certeza. O pessoal também está feliz da vida por estar também acompanhando esse tema. Como foi dito aqui com muita propriedade pelo doutor Carlos, muito sensível, mas que a gente procura de alguma forma também ir aprendendo, né, a tocar também, a desenvolver essa discussão, que com toda certeza é muito importante. Muito obrigado, senhora doutora Bárbara. Eu que agradeço, sempre à disposição. Doutor Carlos Eduardo, também da mesma forma, também é um prazer, né? Sempre receber o senhor aqui conosco, ainda mais sabendo que o senhor é da terra do meu pai, Trindade, estado de Goiás, uma bela de uma cidade, e que por esses 2 meses passou lá com uma festa, né? Com milhões e milhões de pessoas lá visitando realmente a cidade. Fico muito feliz também que o senhor sempre disposto, estando conosco aqui nos debates que são promovidos. Agradeço muito também a gentileza do senhor. Muito obrigado, Walter. O prazer e a alegria é minha, são meus, né, por estar aqui mais uma vez. E aproveito para agradecer esse espaço, agradecer à Rádio Justiça por abrir, né, a oportunidade para temas tão interessantes, temas tão relevantes e importantes como esse. Acredito que é fundamental, é muito bom ter esse espaço de conversa aqui, né, com juristas e pessoas de formações transversais, igual a gente já teve em outras oportunidades também, e fazer isso que a gente está fazendo, que é a informação, né? Então, eu quem agradeço por tudo isso. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, doutora Zé Lourenço, doutora Bárbara, doutor Eduardo. Boa tarde, especialmente para você, sempre nos acompanhando. É evidente, vamos ter outros debates com os nossos convidados, com as nossas convidadas, com outros convidados, com outras convidadas. O importante é o debate com o foco de levar mais informações para você. Muito obrigado também pela sua gentileza. Sou Walter Lima, fiz, portanto, a condução desse debate, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo da Camila Rodrigues. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.